Alô, pessoal, mais um episódio do nosso podcast ElevaCast, o seu podcast sobre recursos humanos, mercado de trabalho, carreira, empreendedorismo, liderança, gestão, desenvolvimento pessoal, profissional, entre outros vários assuntos. Isso aí, pessoal. Eu sou a Brenda, para quem não me conhece, né? Prazer, sou gestora de RH. Atualmente atuo de forma autônoma. Sou formada em gestão de recursos humanos, top voice no LinkedIn de gestão de carreira. E juntamente com a Jennifer, apresento o ElevaCast, o seu podcast que te leva à jornada do sucesso. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Jennifer, eu sou formada em administração, sou pós-graduada em RH, atualmente eu sou gestora de RH de uma empresa do agronegócio e também sou proprietária da Eleva Consultoria de RH. E hoje, nós temos neste episódio um convidado para falar sobre liderança. Ele é formado em engenharia elétrica, pós-graduado em engenharia de qualidade, atualmente empreendedor e atua como coordenador de RH e SGI em uma empresa de engenharia e tecnologia de aproximadamente aí 600 colaboradores. Possui experiência em mineradoras, metalúrgicas, UBS, olha, eu trabalhei em uma empresa que tinha UBS, quase que não sai UBS. Fábricas industriais auditadas na ISO 9001, ISO 4001, ISO 4501, com certificado de auditor interno e líder. Busca atuar nos processos de transformação de cultura e desenvolvimento de modelos de gestão de desempenho nas áreas de atuação. Ama viajar e conhecer novos lugares, gosta de ler, assistir filmes e séries. Tem como propósito cuidar das pessoas. Por isso, sempre está envolvido em projetos sociais, ou como ele gosta de dizer, oportunidades sociais. Seja bem-vindo, Kaique! A gente tá bem combinadinho hoje. Vocês estão sincronizadas, né? A gente ligou o time aqui e falou, vamos sincronizar. Obrigado, é um prazer estar aqui nesse podcast, estar contribuindo um pouquinho aí com as minhas experiências. É um prazer pra gente ter um profissional como você aqui, Kaique. Uma pessoa que eu já tenho muito contato, né? A gente sempre tá trocando informação, e tanto que é bom o RH, tá sempre junto, né? Com certeza, né? Essa rede de RH aqui em Patos de Minas e região tem funcionado muito bem, né? Essa rede de apoio, um apoiando o outro, tem sido muito legal. Isso é muito importante para nossa profissão, né? É uma profissão que às vezes precisa tanto de apoio. A gente precisa de um do suporte, outro, né? assim, afago mesmo, né? Às vezes a gente tem aí essa questão e é muito bom ter profissionais que se apoiam aí. Os desafios do dia a dia, muitas vezes, nos tiram do eixo, né? E os nossos colegas aí, já mais vivenciados, que já viveram outras experiências, muitas vezes nos ajudam, sim. Isso. Para começar... E aí, um engenheiro no RH? Conta essa história pra gente. Como que você foi cair aí? Porque eu também sou engenheira de graduação, mas isso a gente fica para um outro momento. Como que foi essa transição aí? Essa transição foi muito complicada. Eu achei que ela não aconteceria, porque eu já tinha uma boa remuneração no sistema de gestão, atuando como engenheiro. E pensava que para mim fazer a transição para o RH, eu precisaria reduzir muito a minha remuneração. Algo que eu não estava disposto a fazer naquele momento. Mas as coisas aconteceram naturalmente, né? Muito pelo meu propósito de vida também. Era um sonho poder cuidar de pessoas dentro da organização. Como você falou aí no meu perfil, eu gosto muito de me envolver em projetos sociais, em oportunidades sociais, justamente para poder cuidar de pessoas, poder fazer a diferença na vida dessas pessoas e ter a oportunidade de fazer isso dentro da organização onde eu trabalho, seria uma oportunidade muito grande, seria um sonho para mim. E esse sonho se realizou. Hoje já tenho mais de 2 anos, já devo ter ali uns 4 anos de experiência com RH, e tem sido muito legal. Essa visão de engenheiro para o setor de pessoas também tem sido muito importante, né? Para trazer indicadores, quantificação dos números, né? Tem sido muito legal. Fantástico, né? E hoje a gente vai falar de um tema assim, né, que cabe em todo lugar, que é liderança. Uhum. Hoje qualquer profissional, ele precisa ser líder, né? Nem que seja líder de si mesmo. Líder da sua própria carreira. Isso. E a gente vai abordar esse tema hoje. E para começar, eu queria que você contasse pro pessoal qual que é a maior dificuldade do RH com os líderes. A maior dificuldade do RH com os líderes é, de fato, fazer com que os líderes entendam, de fato, qual é o papel deles e qual é o papel do RH. Muitas vezes a gente vê alguns
algumas empresas que denominam o RH como o setor de gestão de pessoas. Eu, particularmente, eu não sou muito a favor dessa nomenclatura para o setor, porque a gestão de pessoas não é com RH. A gestão de pessoas é com os líderes. Justamente. Quem vai cuidar das pessoas são os líderes. Quem vai fazer a diferença na vida das pessoas são os líderes. Quem vai desenvolver essas pessoas são os líderes. E o papel do RH é direcionar, o papel do RH é apoiar. O RH em si é uma área de apoio nesse desenvolvimento das pessoas, né? Então, o maior desafio que eu vejo é fazer com que os líderes assumam o papel de líder. Justamente. Pegando Nossa, esse. e até foi um tema que a gente conversou em outros episódios, Sim. né? Que não era de liderança, mas acabou chegando na liderança. A gente sempre chega na liderança, né? Chega. Porque, querendo ou não, a liderança, ela influencia no engajamento do time. Uhum. Ela influencia na entrega do time. Com E aí eu certeza. queria que você falasse, né? Essa questão, né? De líderes que talvez, que a gente já falou em outros episódios, que não foram treinados, não foram capacitados, foram colocados ali em papéis de liderança por algum motivo. Como que esses líderes, né, eles influenciam no desenvolvimento da equipe e como que a empresa ela tem que treinar, né, esse líder. Já que ela colocou ele ali para ser líder, como que ela pode fazer com que realmente ele seja um líder? Esse é um grande desafio, né? Em todas as empresas que eu já atuei, eu vejo que os líderes, eles chegam à posição de liderança por serem muito bons tecnicamente. Um excelente operador de máquinas, ele vai se tornar o líder daquele turno porque ele é um bom líder? Não, porque ele é um bom operador. E tecnicamente da mesma forma, em uma oficina de manutenção, seja mecânica, seja elétrica, em todos os setores a gente vê que isso é um caminho natural dentro das indústrias, dentro das empresas. Um excelente analista de RH, ele vai para uma posição de liderança não porque ele é um bom líder, não porque ele é um bom coordenador, gerente, diretor de RH, mas porque ele é um bom analista de RH. E quando isso acontece, gera um problema muito grande, porque muitas vezes eu perco um excelente operador e aí eu ganho um péssimo líder. E quando isso acontece, é um prejuízo muito grande para a organização, né? E a gente vê isso acontecendo com muita frequência na maioria das empresas. Eu, particularmente, dizendo em todas as empresas que eu já estive. Sim. Então, é um desafio para o RH virar essa chave, ajudar a liderança a virar essa chave, as pessoas que de fato tomam a decisão, porque esse tipo de decisão não é tomada pelo RH. Sim, é importante a gente ressaltar isso, né? Isso, esse tipo de decisão, muitas vezes o RH nem na mesa está, né? Então, é importante a gente, enquanto RH, trabalhar essa mudança de mentalidade, mudança de visão, porque um excelente operador, ele pode se tornar um líder? Pode, se aquela é a vontade dele, ele deve. Só que é necessário uma preparação para isso, um desenvolvimento, para que eu não perca um excelente operador e ganhe um péssimo líder, né? E aí é onde entra o RH. O RH precisa criar um plano de desenvolvimento, apoiar o líder daquele líder, né, nesse desenvolvimento. Muitas vezes o líder ali, o gestor que está acima desse líder, ele não sabe o que fazer para desenvolver, ele não sabe como fazer, ele não sabe que é possível. Então, o papel do RH está aí. E é um grande desafio, sim, nos dias de hoje. Nossa, muito, né? Nossa, nem fala. E, assim, o que a gente vê muito hoje em dia nas empresas, né? Saiu uma oportunidade de liderança. Uhum. A pessoa tá ali, às vezes ela não se qualificou. Ela vai querer só o salário. Não, eu vou querer a vaga. Mas não se qualifica para isso. Porque Exatamente. o profissional, ele também tem que se qualificar. A empresa tenta oferecer, né? Algumas coisas para aprimorar aquelas habilidades, mas é muito do profissional também tentar se qualificar. O cara, assim, às vezes tá... N fatores, né? Acomodado ali, né? Acomodado. Vamos usar esse termo, porque a gente tem alguns profissionais que realmente se acomodam nas funções e aí quer aumento de salário, mas como que eu aumento o salário? Se eu subir de cargo? Como que eu vou subir de cargo? Vou me candidatar a uma liderança. E aí entra na questão também de, subiu de cargo. E aí vem as cobranças, porque ser líder não é só desenvolver pessoas. A gente tem a parte de entrega de resultados, porque a primeira pessoa que vai ser cobrada por uma equipe não entregar um resultado é o líder. Esses dias eu estive com um líder e um subordinado e essa pessoa me questionava o quão difícil era estar em uma cadeira de liderança. Então, uma pessoa que assumiu a posição não tem tanto tempo assim. Estava desabafando comigo ali, porque eu não sabia que era tão complicado.
sentar nessa cadeira traz um peso muito grande, uma responsabilidade muito grande. Porque agora eu não sou responsável só por entregar o meu trabalho aqui, seja ele de assistente, de analista, de técnico, Poxa, eu não estou aqui agora, eu estou responsável por entregar o resultado de um setor que tem pessoas dotadas de sentimentos, de situações que passam em casa, conflitos, de valores que muitas vezes são diferentes. E eu sou responsável agora por entregar esse resultado. E aí essa pessoa compartilhando o quanto ela estava sentindo pesado, né? E de fato é isso. Assumir uma posição de liderança não é só mandar em alguém, não é só delegar, não é só falar o que tem que ser feito, como tem que ser feito. Assumir uma posição de liderança é assumir a responsabilidade de resultado do setor e assumir a responsabilidade sobre as pessoas que estão naquele setor ali, que é muito importante. Lá na Seta a gente fala que... Na Seta é a empresa onde eu atuo hoje, né? Na Seta a gente fala que nós não temos 600 funcionários hoje, nós temos 600 famílias. Que nós, de certo modo, temos uma responsabilidade sobre ela. E quando você tem ali 5 pessoas, 10 pessoas sob a sua gestão, você não tem 5 pessoas, 10 pessoas, você tem 5 famílias, 10 famílias ali, dentro da sua responsabilidade. E essa responsabilidade, de fato, é muito pesada. E aí também cabe para as empresas, porque as pessoas querem assumir uma posição de liderança por causa da remuneração, como a Jennifer disse. E cabe às empresas criar uma estrutura de cargos e salários de modo com que as pessoas possam crescer indo para uma posição de gestão, uma carreira X, mas que elas possam crescer também e ser bem remuneradas numa carreira Y, né, que é uma carreira técnica. Poxa, eu vou me tornar um analista júnior, pleno, sênior, master. Depois de master eu vou me tornar um especialista ou um consultor, da forma que a empresa quiser chamar esse cargo. Mas é importante ter um cargo lateral de um coordenador na carreira Y, lateral de um gerente na carreira Y, talvez lateral a um diretor na carreira Y. Isso é importante porque aí as pessoas não vão querer assumir uma posição, talvez ainda vão, mas vai diminuir. Com certeza. Querer assumir uma posição de liderança só por causa de uma remuneração, porque o líder é melhor remunerado do que os demais. Exatamente, porque aí quando começa a vir a questão de gestão de conflitos, Exato. que a gente sabe que vai ter, a questão realmente da cobrança, porque quando vem a cobrança, esse líder ele não sabe repassar essa cobrança. Não é fácil, né? E aí ele acaba perdendo aquela equipe que ele tinha, que era uma equipe incrível, que era uma equipe que entregava resultados, mas que talvez só precisava de um líder que soubesse ouvi-los, né? E aí a empresa ela perde grandes profissionais e aí a gente entra nessa bola de neve que acontece muito nas empresas, né? Eu acho que hoje um dos principais problemas de liderança é assumir mesmo, eu sou o líder, e resolver problemas, né? Saber o tanto que ele impacta na vida de outras pessoas, foi justamente o que você falou, são famílias. Ele precisa saber ouvir, ele precisa tomar decisões, né? Então, assim, N fatores, e às vezes ele é líder, ele vê o problema, não. Com certeza. Ou às vezes ele pensa assim, nossa, esse problema não sou eu que vou resolver. Eu vou levar para o meu superior. Né? E aí começa a subir problemas que a gestão não precisaria estar se tivesse um líder. Ok, o RH está ali para prestar apoio, mas a equipe ela é sua, você é um modelo. Quando você é líder, você tem que colocar na sua cabeça que você é um modelo. Né? Então assim, eu quero ser modelo. Você vai ser um modelo. Infelizmente, com a liderança vem isso. Né? Dar exemplo, né? Exato. O pessoal, não tem que dar exemplo. Tem que dar exemplo, sim, você é líder. Tem gente que inspira em você. Comecei a pensar comigo, né? Eu sou líder. E aí eu tenho uma carga horária. Tipo, eu tenho que chegar na empresa 8 e sair às 5. Mas como eu sou líder, eu começo a chegar às 9. A minha equipe que chega hoje já vai começar, tipo, mas por quê? É sobre isso. Faz 1 hora, era 1 hora de almoço para todo mundo. Começa a fazer 2. E isso são pequenos detalhes que vão gerando conflitos dentro das empresas, né? E os líderes, eles têm que estar cientes de que sim, as atitudes vão ser exemplo. É pesado o fardo da liderança? É pesado o fardo da liderança. Mas também é gratificante. Eu acho que existe ali um setor gratificante. A melhor forma de desenvolver alguém, de fato, é dando exemplo. Né? Se eu quero que o meu time seja pontual e eles não estão sendo, o primeiro a ser pontual tem que ser eu. Então, é com o exemplo que eu estou ensinando. Primeiro ponto. Se eu quero que o meu time seja disciplinado,
o primeiro a ser disciplinado tem que ser eu. Se eu quero que o meu time trabalhe com alta energia, o primeiro a ter alta energia precisa ser eu. Sim. Porque é assim que eu vou passar aquilo que é esperado, assim que eu vou dar condições, assim que eu vou refletir a imagem que eu quero que eles tenham também. Né? Justamente. Assim, a gente falando sobre liderança, né, e sobre o papel do líder no desenvolvimento, eu acredito que existem dois opostos de líderes, de crenças sobre desenvolvimento. Então, existe aquele líder que acredita que o desenvolvimento do time dele é responsabilidade dele, e eu acredito que isso é errado. E existe o oposto, que acredita que o desenvolvimento do time dele não é responsabilidade dele. E eu também acho que isso é errado. Acho que existe um meio termo aí. Não é os dois opostos. A responsabilidade de desenvolvimento é do profissional. Poxa, eu quero aprender, eu quero me desenvolver uma competência. Eu vou falar uma competência aqui que é muito comum hoje no mercado. Eu quero aprender Power BI. Relatórios inteligentes. Ok. Eu quero aprender Power BI. A responsabilidade do meu desenvolvimento no Power BI não é do meu líder. Não pode ser do meu líder. Exatamente. Precisa ser minha. E quando o líder pensa que é papel dele desenvolver, ele que precisa fazer, muitas vezes ele vai se frustrar. Porque ele está ali, quer desenvolver, ele quer fazer, ele quer ajudar, ele quer apoiar, só que muitas vezes o liderado ele não quer. E ele se frustra com isso. E do mesmo modo, eu acho que aquela pessoa, aquele líder que acha que não, esse papel de desenvolvimento não é meu. Eu não tenho papel nenhum nisso. Eu também acho que é errado. Porque é papel do líder mostrar o caminho, direcionar, conversar, orientar, Sim. ouvir, dar feedback, estar próximo. O líder ele tem que, no mínimo, saber quais são os sonhos dos seus funcionários. Poxa, se eu sou líder da Jennifer, a Jennifer, onde você quer estar daqui a 5 anos? Eu preciso saber. Essa resposta tem que estar na ponta da língua. Eu quero estar milionária. Blogueira. É o meu papel, enquanto líder, direcionar, ajudar. E para que isso aconteça, eu preciso conhecer, eu preciso entender as dores, as limitações. Eu preciso, até mesmo para eu acreditar na Jennifer, eu preciso ter essa visão sobre ela, que é só o contato que vai me dar, né? A questão de alinhamento de expectativa, né? Claro. É importante as empresas entenderem. Eu acho muito importante também a empresa olhar e falar: fulano, por que hoje você tá aqui? E o que te faria sair daqui? Porque você começa a entender. Tá, a pessoa tá aqui buscando salário ou ela tá buscando realmente um desenvolvimento profissional? Às vezes até, né? A empresa ela não vai conseguir chegar naquela expectativa do funcionário. Exatamente. Realmente é a questão de alinhar, Tem que né? alinhar, porque aí, se ele fala, olha, eu tô aqui por isso, isso me mantém na sua empresa. Mas isso me faria mudar de empresa? É ponderar, tipo, tá, o que eu posso mudar para reter esse talento? Porque é muito difícil, a gente tava falando isso em outros episódios. Reter talentos hoje é muito difícil. Sim. Até aproveitando um gancho, eu trabalho numa empresa, né? Elo Agrícola. E aí um dos donos, né? Você até conhece ele, o Baltazar, ele fala muito assim... pessoal, não vamos delegar pra cima, não. E assim, isso faz todo sentido, porque o líder, ele não tá resolvendo, ele quer passar pra cima. O líder, ele recebe para isso, ele é remunerado para isso. Essa. É ótimo, né? Não, ele tem várias dessas. Gostei, ótimo. quero conversar com ele, inclusive. Tem uma também de, não me procure se for trazer problemas, me traga soluções. E às vezes realmente... Ele fala isso também, de outro jeito. Ele é fantástico. E aí... Kaique, o que você acha que hoje são as habilidades que faltam para o líder? Que falta? O que ele pode se desenvolver? O que tá faltando para essa liderança, às vezes, tomar atitude? Né? Olha, eu acho que vocês falaram sobre alinhamento de expectativa, e isso é um ponto muito importante, porque o líder precisa alinhar a expectativa com seu subordinado, com seu time. Excelente. Mas muitas vezes o próprio líder, ele não sabe o que é esperado dele. Porque se a gente perguntar para o líder qual é o papel dele, qual é o seu papel enquanto líder? O principal papel. Muitas vezes ele não vai saber responder. O meu papel é desenvolver pessoas. Não. O principal papel do líder não é desenvolver pessoas. O principal papel do líder é dar resultado. Como dar resultado? A forma mais fácil de dar resultado é desenvolvendo pessoas. Desenvolver pessoas é como, mas o objetivo em si é dar resultado.
E aí eu acredito também que é o papel do RH. Muitas vezes o RH vai estar sentado ali na mesa sem entender do que está sendo dito do negócio, porque o profissional de RH, ele muitas vezes tem esse déficit de estudar, de se desenvolver no negócio, ele quer estudar só a apostila de RH, e aí ele fica sentado na mesa muitas vezes sem entender, e aí ele precisa muitas vezes levantar a mão e falar, olha, o que é óbvio precisa ser dito. Eu tenho essa frase pra mim. O óbvio também precisa ser dito. Porque fulano tá indo para tal setor, mas ele sabe o que é esperado dele ali. Foi feito um alinhamento de expectativa com o líder, porque muitas vezes não é feito. E aí você pergunta para o líder, qual é o papel do líder? Ah, o papel do líder é formar líderes. O papel do líder é formar outras pessoas, é desenvolver o time. Não. O papel do líder é garantir o resultado. E ele faz isso cuidando das pessoas, desenvolvendo as pessoas, ouvindo as pessoas. Ele faz isso promovendo as pessoas, o desenvolvimento na turma dele. Mas muitas vezes você pergunta para ele não sabe o que ele tem que fazer. Então, eu acho que o maior déficit da liderança, muitas vezes, não é por causa da liderança, mas porque muitas vezes não é claro, não está palpável aquilo que ele tem que fazer. Isso. Um ponto que acontece muito também, né? É o pessoal não se sentir pertencente. Até para quem está na empresa privada, né? A gente está aí, a Brenda atua nas empresas, né? O pessoal hoje, eles não querem muita responsabilidade, né? Fala assim, eu não tenho empresa. Poxa, você não tem empresa, mas você é remunerado pela empresa. Se a empresa vai mal, vai ser ruim para você. Em algum momento você vai ser demitido, vai ter um corte de custos, vai acontecer N fatores. E eu acho que, assim, muito líder, ele pode... Porque o time é um espelho do líder, né? Ele pode treinar a equipe dele para ter esse senso de dono. Eu não preciso ser dono para ter o senso, né? Exatamente. O meu time hoje, ótimos, eles sentem essa necessidade de, tipo assim, da empresa ir bem para todo mundo, né? E hoje o líder, eu acho que ele não passa essa visão pro colaborador. É porque acaba que vira uma questão de ganha-ganha. Se a empresa ganha, eu ganho. Se a empresa perde, eu perco. É isso. A gente tá em uma cultura, e aqui eu não tô criticando A, nem B, nem C, mas a gente é inserido em uma cultura de que o patrão é mau, que a empresa é má porque explora do funcionário. E isso não é uma verdade. Porque se a empresa enriquece, é sinal que vai ter mais recurso para ser investido nas pessoas, vai ter mais oportunidades para que as pessoas possam ocupá-las. Então é o que você disse, é ganha-ganha. Se a empresa ganha, o funcionário ganha. Se a empresa perde, o funcionário perde. E quando o líder ele consegue entender isso, ou seja, o mercado chama isso de senso de dono. Quando o líder tem senso de dono, senso de pertencimento, ele entende que a empresa é dele sim. Se a empresa for bem, ele vai bem. E ele passa isso para os seus subordinados. Poxa, todo mundo na empresa com o sentimento de que, poxa, eu preciso economizar esse lápis aqui, eu não posso jogar esse lápis fora, porque a empresa é minha. Eu não posso desperdiçar isso. Poxa, olha o tanto de rascunho que tem, a gente está usando folha limpa. Vamos usar esse rascunho aqui. A gente vai economizar, porque se a empresa ganhar, eu ganho. E essa é uma cultura muito bonita. É assim, e aqui eu estou falando de resultados sustentáveis financeiros, mas a gente fala de sustentabilidade de recursos também, né? Hoje o ESG aí tá a todo vapor sobre sustentabilidade, sobre comunidade. E quando a empresa ganha, a empresa pode investir em comunidade, pode investir na sustentabilidade. Isso é muito bom. Sim, Então, com até certeza. trazendo um exemplo, né, do agro aí, eu tô no agro aí já tem algum tempo, ano Eu saí passado... do agro recente. Ano passado foi um péssimo ano de chuva. Sim. E isso prejudicou as revendas, porque não choveu, o produtor não produziu, não comprou insumos, a revenda não vendeu. Eu ficava preocupada, gente. Falava, gente, tem que chover. E aí, nosso time ficava lá, gente, vamos fazer uma oração. Vamos tentar fazer alguma coisa. Sabe o que a gente pode fazer? Mas assim, é aquela preocupação, né? A empresa não é minha, mas o meu recurso financeiro vem dessa empresa. Claro, é isso. Sim. Isso é muito importante, né? Sim, com A gente, nesse último ano, fez uma pesquisa de... A gente, todos os anos, faz uma pesquisa de clima, onde a gente mapeia ali 14 temas e a gente acompanha a evolução disso ao longo dos anos. Muito legal. Mas no ano de 22, melhor, desculpa, no ano de 20... Isso, no ano de 22 nós fizemos uma pesquisa diferente.
Além da pesquisa de clima, nós fizemos uma pesquisa que chama pesquisa de engajamento. Olha. É incrível essa E aí, nessa pesquisa, nós perguntamos para as pessoas, você sabe o que é esperar de você? Foi incrível as respostas, tá, gente? Eu imagino. Você sabe o que é esperar de você? Sei. E o que Você que é? sabe para onde você pode ir aqui dentro? Não sei. Então você não Você sabe qual é o seu próximo passo? Sei. Você já recebeu um feedback nos últimos 90 dias? E aí a gente vai vendo essa pesquisa, a evolução disso. É muito bonito, porque a gente consegue ver a evolução dentro da organização no engajamento. Sim. Porque tem uma frase que o pessoal fala muito, né? O que engorda o gado... É o olho do dono. Todo mundo conhece, né? E eu ouvi um dia, não me recordo quem foi, essa frase não é minha, mas eu ouvi e eu repito ela algumas vezes. O que engorda o gado não é o olho do dono, é o olho de dono. Olha a mudança de mentalidade. Sacada, né? Ó, saca, a virada de chave. Porque viu? quando se tem uma empresa de 10 pessoas, o olho do dono, que ele consegue olhar tudo. Mas aí a gente chega em uma empresa de 100 pessoas, o olho do dono não é suficiente. Não. Uma empresa de 500 pessoas, o olho do dono ou o olho da diretoria já não é suficiente. É importante ter olho de dono. Todo mundo ter olho de dono. E aí a gente entra em cultura. Criar a cultura do olho de dono. Não é só o dono olhar, mas é todo mundo ter o olhar de dono. Porque aí as coisas acontecem. Aí um parafuso que vai ser jogado fora, tá todo mundo vendo. Não vou jogar isso aqui fora porque vai ser um prejuízo. Poxa, mas esse parafuso é 10 centavos. De 10 em 10 centavos vai fazer diferença. Com certeza. Hoje é um parafuso, amanhã é uma ferramenta, depois de amanhã é uma peça que poderia ser reaproveitada. Depois você está vendo um indicador caindo, você sabe como resolver e vai levantar a mão e fala assim, não, isso não é problema meu, porque não é o meu setor. Poxa, que senso de dono é esse? Que olho de dono é esse? Então, quando se tem essa cultura, é muito importante. É uma cultura que onde eu vou, eu tento implantar. Estou até lendo um livro agora que chama Facilitando Mudanças, né? É um livro que o Vinícius me deu. O Vinícius, ele é o proprietário da Seta, uma pessoa incrível também. E esse livro está fazendo a diferença na minha vida, porque uma mudança você não faz com um comunicado, uma mudança você não faz com uma conversa, mudança só pode ser feita com engajamento. Lá no livro tem alguns exemplos, e um dos exemplos muito claro que apareceu para mim foi uma diretora de RH que assumiu uma mudança que a empresa faria. Essa mudança deveria acontecer em 18 meses, era uma mudança grande, uma grande empresa dos Estados Unidos, e essa mudança não aconteceu depois dos 18 meses, e eles foram entender o porquê. Essa mudança não aconteceu porque ela precisaria começar na cultura, e ela foi uma mudança que desceu de cima para baixo. Tem que fazer, vai fazer agora. E as coisas não aconteceram. Então, esse senso de dono, essa visão do líder, que esse líder precisa também repassar, eu acho que é essencial para resultados sustentáveis. E eu acho legal que a gente começou aqui falando de liderança e o caminho na conversa chegou em negócios, né? Isso, sim. Não, uma coisa atrelada à outra. Exato. Ali, né? Até falando de liderança, é um exemplo que você falou, adorei, vou ter que ler esse livro depois. Eu também. Muito legal. Tem uma historinha, não sei se vocês já escutaram, que ela é assim, tinha uma empresa, e aí essa empresa tentou implementar o uso do crachá. Uhum. E não foi aderente. Porque mudou a cultura e tudo mais, e assim, tentaram N vezes ali, o RH ajudava, o pessoal tentava, mas não ia. Passou-se o tempo, essa empresa, os donos, né, os CEOs, começaram a usar crachá. E aí todo mundo já ficou, por que será que tá usando? De repente, passou para liderança, todas as lideranças usando crachá. E aí o operacional ficou assim, por que eles estão usando crachá e eu não, né? Uhum. E aí, eles mesmos procuraram ter esse crachá, não é uma coisa boba, mas assim, para entender a importância da liderança. É de cima. Exato. Se não tiver de cima, não vai. Não adianta achar o operacional vai mudar. Não vai. Não vai. E aí todo mundo usou crachá, porque veio Por isso de cima. Tem essa importância de saber colocar líderes certos nas posições certas, ter esse apoio de desenvolver essa liderança, principalmente quando ela vem crua, né? Porque muitas pessoas são colocadas ali e falam, se vira. Uhum. Seu time é esse, eu quero esse resultado e entrega. Uhum. Mas como que eu vou entregar? Até falando em funcionário também, né? Porque a gente tá falando muito de líder, mas falando de funcionário, né?
não é só porque o líder, ele é líder, que o funcionário não tem que ajudar. Eu vejo muito isso. Exatamente. Tem até uns memes, né, na internet, né? Ah, fulano ganha X vezes a mais do que eu e não sabe abrir uma planilha de Excel. E por que eu não posso abrir a planilha Por que do eu não Excel? posso ajudar, sabe? Eu tô ali pra colaborar também, né? Sim. E aí, muitas vezes, o funcionário, não, o líder tá ali, ganha muito mais do que eu. E assim, falta muito do colaborador também. Cooperar, né? Eu acho que é Cooperar, uma essa é a relação palavra. de cooperação. É troca, né? Sim. Porque, por exemplo, às vezes o líder ele não tá enxergando algo que não tá fluindo no operacional. E o líder não vai Tá pra lugar presente. nenhum sozinho, né? Claro, Exatamente. mas muitas vezes o funcionário adota esse posicionamento de não querer ajudar porque ele não se sente parte do time. É aquele líder que muitas vezes, quando as coisas dão certo, ele fala, eu fiz. Não fomos nós que Sincronizados aqui, gente. Quando dá errado, Você fez. ou nós erramos. Quando o líder tá assim no meio do caminho, nós erramos. Mas o funcionário, ele sente isso. Uhum. E aí, muitas vezes, ele vê que o seu líder, ele tá tendo uma dificuldade, porque todo mundo tem dificuldade. O líder, ele não sabe tudo, ele não tem que saber tudo. Exatamente. Mas o seu funcionário, às vezes, sabe fazer. Ele poderia ajudar. Mas ele tá ali pensando assim, tomara que ele não consiga fazer, tomara que ele quebre a cara, tomara que dê errado. Porque aí, ele vai ver o que é bom pra tosse. E como que esse funcionário quer ser um líder um dia se ele tem essa atitude já como funcionário? As pessoas não pensam nisso. Assim, eu assumi a posição de liderança tem pouco tempo. Tem 2 anos. Eu nunca liderei no papel pessoas. Só que em todos os lugares que eu estive, as pessoas me procuravam para conversar. Kaique, aconteceu isso e isso, eu não sei o que eu faço. Kaique, meu líder falou isso e isso comigo. E eu acredito que você precisa assumir a posição de liderança antes de ser líder. Isso. Olha só, sempre que alguém vinha pra mim, falava, Kaique, meu líder, desculpa a expressão, meu líder é um bosta. Meu líder é muito ruim. Sempre que alguém virava e falava isso pra mim, eu nunca concordava com as pessoas. Eu sempre ia entender o porquê. E muitas vezes eu confrontava aquela pessoa que estava vindo falar comigo aquilo. Poxa, mas você já deu um feedback pro seu líder porque você falar comigo não vai adiantar nada. O que eu posso te ajudar? Poxa, né? olha só o que estava acontecendo. Eu ali, como par daquela pessoa, às vezes estava liderando ela. E isso é visto, né? Quando surge uma posição de liderança, são essas as pessoas que vão ser promovidas. São essas as pessoas que vão assumir as posições de liderança. As pessoas que, de fato, não vão passar a mão, não vão se levantar contra, não vão ser, talvez, aquela pessoa que vai jogar contra o time, líder. Porque né? se eu jogo contra o meu líder, eu estou jogando contra o meu time, eu estou jogando contra a empresa. Certeza. Sim. Né? Então é importante essa visão das pessoas de eu preciso estar aqui e assumir o meu papel como funcionário, mas se eu quero chegar à posição de liderança, eu posso assumir esse papel agora. Eu preciso assumir ele agora. Sim. Sim. E aí também a gente já elimina um mal que é da maioria das empresas. A famosa rádio peão, Nossa. né? Porque aí começa, leva pro Kaique, o Kaique vai falar pra outra É isso. pessoa. E que a pessoa e a certa eles não falam. reclamam. É isso. E aí Como vira um que pode, reclama, rádio peão, e aquele clima organizacional ruim, porque isso acaba que influencia no clima organizacional, Uhum. sendo que poderia ter sido resolvido se eu tivesse procurado a pessoa certa e ter dado um feedback para a pessoa certa. Às vezes eu acho que falta maturidade emocional das pessoas. De entenderem que o problema existe, eu preciso sentar e resolver. Com quem que eu vou resolver? Claro. É com ele? É com a pessoa Y? Eu- Beleza. Eu vou na fonte do problema Tem pra resolver. uma série de advogados da Netflix, eu não vou falar a série porque eu não vou saber pronunciar exato. Suítes. Essa aí, mas também não pronuncia desse jeito, não. Não? Não. Nossa! Inglês, socorro! Algum professor de inglês aí. Fone. E eu tô citando ela aqui porque é uma série fantástica que me moldou muito enquanto líder, tá? É um entretenimento muito bom. Mas lá, eu lembro que um personagem falava com o outro assim, olha, conversas difíceis são muito importantes. E elas precisam acontecer. Sim. E aí ali eles estavam tendo um problema, aquele funcionário estava tendo um problema em casa, e ele precisava ter uma conversa difícil em casa. E é mais difícil ainda, gente. Poxa, se eu tiver um problema com os meus pais, eu tiver que ter uma conversa difícil com eles, é mais difícil do que se eu conversar no trabalho. Mas se eu faço isso, se eu rompo essa barreira de ter uma conversa difícil, poxa, eu aprendo. E eu vou me desenvolver.
Nessa série eles falavam muito disso, né? E no dia a dia organizacional é muito, muito assim. Existem conversas difíceis que precisam acontecer, que vão trazer um resultado muito grande, só que as pessoas ficam postergando. E ali aquele problema está só crescendo, está só crescendo, está só crescendo. Se eu tenho um problema com o meu líder, muitas vezes aquela resistência que poderia ter sido quebrada com uma conversa difícil, ela está crescendo, 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 a ponto de um dos dois ter que sair da empresa. Sim. De um dos dois ter que criar uma barreira ali e criar um problema para a organização inteira. Sim. Então, é importante, poxa, se eu tenho um problema com o meu líder, eu chegar e conversar com ele. Sim. Se eu tenho um problema com o meu liderado, preciso chegar e conversar também. Sim. E a gente falando aqui sobre feedback, né, papel do líder, do liderado, o feedback ele não é dado só pelo líder ou só pelo liderado, os dois precisam fazer isso. Sim. E para mim, o feedback é a ferramenta mais assertiva, é a melhor ferramenta para você desenvolver alguém, para você fortalecer uma relação, é o feedback. Porque se eu chego para você e falo, olha, essa sua atitude não foi legal, por causa disso, disso e disso. Eu me senti mal com isso. Eu não me senti bem. Não comentei isso com ninguém, mas eu quis vir falar com você. Porque eu não queria que isso se repetisse de novo. Poxa. Que profissional. Né? Muitas vezes a gente fala assim, por que eu não tive essa iniciativa antes? Né? Fulano é top. Exatamente. Mas diferente disso, as pessoas, Guardam. quando acontece isso, guarda e conta pros pares, pros colegas, inflamando os colegas contra aquela pessoa. Mas isso não é ser profissional. Às vezes também falta do líder ter essa maturidade para receber o feedback, Eu ia né? falar isso agora. Claro. O feedback Porque a gente às precisa... vezes o colaborador chega para dar um feedback no líder, o líder queima ele depois. E assim, isso é falta de maturidade do líder. O líder, do jeito que ele dá feedback, ele tem que saber receber o feedback, né? E aí, aproveitando e falando de maturidade, o que a gente vê muito hoje, né? Não sei se vocês compartilham a mesma ideia que eu, às vezes o líder, ele não entende do outro setor e ele quer ir lá dar palpite. Ele não vê os problemas que tá no dele, sabe? Então, acho que é muito do líder também ter essa maturidade. Opa, eu não tô falando que não pode ajudar. Às vezes a pessoa quer ajudar, né? Mas assim, ter mais noção, né? Antes de tentar ir em outro setor. Essa questão do ter, né, essa abertura para feedbacks, porque alguns líderes, eles têm um ego, né? E eles vestem esse ego e, tipo assim, eu não sou errado, o que você tá falando não é certo, eu sou cobrado, eles ainda usam esse termo, eu sou cobrado, eu só estou repassando a cobrança. E aí, talvez, esse feedback seja sobre isso. Olha, você tá errando nisso, tá? Eu sei que você é cobrado, eu te entendo, mas como que a gente pode distribuir essa cobrança, né? Então, os dois, tanto o funcionário quanto o líder, tem que estar pronto para feedbacks. O feedback, ele não é só positivo. E é aquilo que a gente falou em outro episódio. A gente não cresce com elogios. A gente cresce com críticas. Você nunca vai crescer falando, nossa, Brenda, como você é boa. Jennifer, que linda sua consultoria. Como você é uma boa profissional. Isso infla o ego. Ela vai, tipo, sou mesmo. Obrigada. Sim. Mas se eu chegar aqui e falar, Jennifer, aquela contratação que você fez não foi bacana. Aquele feedback, sei lá, aquele treinamento não foi legal. Isso, se ela não estiver disposta a ouvir, ela vai levar isso tem gente que leva pro coração, pessoal, né? Uhum. Leva pro coração e fica tipo, como que eu vou trabalhar com essa pessoa? Ela não aceita a minha liderança. Aí leva isso. Claro, eu acredito que todo mundo tem ego. Não, todo mundo. Se você falar assim, Kaique, você é muito humilde, você não tem ego, não. Tem, todo mundo tem. Todo mundo tem. Todo mundo gosta de ser elogiado. Todo mundo gosta quando alguém vai lá e fala, olha, isso que você fez ficou excelente. Você foi genial. Não, todo mundo gosta. Mas eu tenho um diretor lá na Seta, o cara é fantástico. Não vou falar o nome dele não, porque senão ele vai ficar se achando se ele ouvir depois. Mas ao escrever ele vai saber. Ele diz que o papel do líder é ser filtro. O líder, ele precisa ser filtro. Como assim, Kaique, que ele precisa ser um filtro? Porque o líder, ele vai apanhar demais. Ele vai apanhar muito. Ele vai ouvir muita coisa que ele está ouvindo porque o time dele não pode ouvir. Então, ele precisa ser o filtro do que ele vai levar para o time dele. E para mim isso é fantástico. Porque é o que acontece no dia a dia. O líder, ele assume a posição de líder porque ele tem mais maturidade para ouvir certas coisas. Eu vou dizer uma coisa que lá na minha terra a gente fala. Eu sou de Três Marias, o pessoal fala assim, não, fulano tem o casco grosso.
O couro grosso é porque fulano já apanhou muito e consegue ouvir isso, né? Então, o líder, de fato, ele vai precisar ouvir muitas coisas que a turma dele não consegue ouvir. E é por isso que ele está ali na liderança, porque ele vai ouvir, vai filtrar e vai levar da melhor forma para o time dele, né? O líder que não consegue fazer isso, ele cria um problema. Porque aí ele ouve um monte de coisa, leva para o ego dele. E aí eu volto no ego que a gente estava falando. Ele leva para o ego dele. E aí na cabeça dele é assim, fulano tá achando que eu não consigo, fulano tá achando que eu não sou bom, fulano acha que eu não vou resolver. Que eu cheguei aqui por qualquer mérito. E aí vira pro time dele e solta os cachorros do mesmo jeito que ele ouviu. Por quê? Porque ele machucou o ego dele. Né? Isso acontece com muita frequência no dia a dia. Sim. Sim. Kaique, tá fantástico o nosso papo, né? Incrível. Para finalizar, o que você dá de dica para quem quer ser líder, para quem já é líder, um insight? E só pegando o gancho para complementar, quais as habilidades e competências que você acha que essa pessoa deveria desenvolver? Muito bom, hein? Olha, dica que eu dou para quem quer ser líder. Quem quer ser líder já tem a postura de líder agora. Poxa, se você quer ser um supervisor, observe o supervisor exemplo da sua empresa e imite ele. Tenha a postura que ele tem. Se você quer ser coordenador, olha quem é o coordenador exemplo e imita ele. Se você quer ser gerente, a mesma coisa, diretor, a mesma coisa. Então, eu acho importante essa postura de líder, né? Mas para quem já é líder, a dica que eu dou é conheça os seus subordinados. Conheça. Senta com ele e pergunta como que ele tá. Se as coisas na casa dele vão bem. Puxa a língua dele. Entende a história dessa pessoa. O que fez ela chegar ali? O que fez ela ser quem ela é? Porque isso aí vai facilitar o dia a dia. E mais uma dica. O que te fez chegar aqui não é o que te vai fazer ir adiante. Show de bola. Nossa, que podcast, hein? Que episódio. Vamos absorver as dicas, pessoal. Quantos de insights que a gente colocou aqui, hein? Teríamos assunto aí para horas e horas de podcast. Kaique, muito obrigada pela sua participação, né? As portas ficam abertas para depois a gente voltar em outros assuntos, até mesmo em liderança, né? Claro. Agradecer. Sim, Kaique, muito obrigada pela disponibilidade, por aceitar vir fazer esse podcast conosco. É incrível ter um profissional como você aqui com a gente, compartilhando, né, essa visão, essas experiências, principalmente essa transição de carreira, né, que saiu da engenharia, foi para o RH, então muitos profissionais buscam isso, mas às vezes não sabem como fazer. Então, pessoal, já segue o Kaique nas redes sociais, no LinkedIn. A gente vai deixar o arroba. No LinkedIn, ali tem postagens sobre liderança, sobre o dia a dia dele, né, à frente ali como gestor de RH e do SGI. E a gente não pode terminar esse podcast sem falar dos nossos apoiadores, né, Jennifer? Sim. Pegando aqui minha colinha, né, para falar dos nossos apoiadores. Queria agradecer a Confinance. A Confinance foi iniciada em março de 2020. Atende pessoas físicas e empresas com prestação de serviço de contabilidade, fiscal, trabalhista, abertura, regularização e encerramento de empresas, priorizando o foco do cliente para contribuir com o crescimento, seguindo a missão de prestar serviços contábeis de qualidade e de forma eficiente. Meu amigo Marcos, contador, show de bola. Agora, se você está buscando construir, vai, Jennifer. Meu amigo Felipe, construtor, fez minha casa. A Topázio, construtora em engenharia, foi fundada em junho de 2017. Ele era recém-formado em engenharia, com a paixão de longa data por negócios e empreendedorismo. Iniciou as operações com o objetivo de atender tanto pessoas físicas quanto jurídicas. E também a parte produtor rural. A empresa ela presta serviço como projetos, planejamento orçamentário e serviço de manutenções e reparo, abrangendo obras residenciais, comerciais, industriais e rurais. E agora, né, lançou a Topázio Estrutura Metálicas. Novidade quentíssima aqui no Eleva Podcast. Esse segmento que conta com uma equipe dedicada para fabricação e montagem, visa atender a demanda da construção civil e conta com uma ampla gama de projetos, desde cobertura simples
e varandas até estruturas de médio e grande porte, como galpões, silos, câmaras frias e outros construtivos. Não podemos deixar também de falar das nossas consultorias, né? A Eleva Consultoria de RH e a BF Consultoria de RH. Nós somos profissionais, tanto eu quanto a Jennifer, que atua aí com a consultoria de RH, ajudando as empresas nas contratações assertivas de profissionais, desenvolvimento, treinamento, pesquisa de clima, desenvolvimento de cargos e salários, enfim, todos os subsistemas aí que envolvem o RH, além de desenvolver os profissionais através da mentoria de carreira. Siga-nos nas redes sociais. Só fazendo um adendo, queria ter comentado em outros episódios, é fantástico esse trabalho de RH, né? Hoje a Eleva só atua com processo seletivo para a empresa. A parte de desenvolvimento e tudo mais eu não faço. Vocês procuram a Brenda, né? Até pelo tempo, porque eu trabalho em outra empresa, eu não tenho esse tempo hábil. Então, o processo seletivo vai comigo, o restante vai com a Brenda. Mas eu também faço processo seletivo, Ela hein? faz também. Vocês podem fechar aqui uma parceria com as duas, quem sabe, hein? Então, realmente, sigam a gente nas redes sociais. A gente tem aí conteúdos. A Jennifer sempre está divulgando as vagas que ela trabalha. Aí eu faço conteúdo tanto voltado para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Inscreva-se no canal. Ative o sininho. A gente vai deixar os links aqui das nossas redes sociais, assim como o LinkedIn, as redes sociais do Kaique também para vocês acompanharem. Até o próximo episódio. Muito obrigada, viu, Kaique? Mais uma vez, obrigada, Jennifer. Kaique. Obrigado, Brenda. Obrigada. Tchauzinho. Tchau, gente. Tchau, tchau.